Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. A obtenção de SO3 gasoso pode ser representado por... Então nós temos a reação aqui, ó, o dióxido de enxofre mais meio mol de O2, né, de gás oxigênio, se transforma em trióxido de enxofre gasoso. Tá vendo que todos são gasosos aqui, tá? E na presença de um catalisador. A formação de SO3 por ser exotérmica, libera calor, é favorecida a baixas temperaturas, no caso, temperatura ambiente. Entretanto, na prática, a obtenção de SO3 a partir de SO2 e O2 é realizada a altas temperaturas, 420 graus Celsius. Justifique esta aparente contradição. Ou seja, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Nesse caso, a gente vai pensar, ó, ela é uma reação exotérmica, libera calor. Então, se o sistema externo, né, vamos dizer assim, a temperatura externa for baixa, vai acontecer o quê? Ela vai reagir mais, certo? Certo. E ele dá um dado aqui importante, na temperatura ambiente. Tá bom? Então, o que acontece? Quanto menor a temperatura, mais favorecemos essa reação, porque ela é isotérmica, certo? Lembra, eu venho sempre explicando isso o tempo todo. Tá legal? Só que por que numa temperatura de 420 ela vai ocorrer? Tá vendo que é uma temperatura muito alta? Pessoal, a gente vai ter que lembrar de um conceito de cinética química. Tá legal? SO2 mais meio de O2 reage no ambiente? Até reage, tá? Só que, pessoal, tá vendo que uma temperatura de 420 é uma temperatura muito maior do que uma temperatura ambiente, tratando uns 25 graus Celsius? O que acontece com isso? Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das nossas moléculas, ou seja, elas estão mais agitadas. Estando mais agitadas, nós favorecemos os choques eficazes e reage muito mais rapidamente. Lógico, liberando cada vez mais calor nesse caso. Então a gente tem que pensar mais ou menos desse jeito. Nós elevamos, acelera a reação, né? Porque ela vai reagir de uma maneira mais rápida, tá certo? Conforme o tempo vai passando, a gente vai baixando um pouquinho a temperatura. Isso faz com que a gente aumente o rendimento. Mas ele não quer falar isso. Ele só perguntou para justificar essa aparente contradição. O que a gente pode dizer então? Que a baixa temperatura, a gente faz o quê? Ela tem um rendimento maior, mas ela demora muito para acontecer a reação. Enquanto na temperatura maior, ela reage muito mais rápido, compensando o menor rendimento. Deu para entender mais ou menos? Então, só para a gente reformular novamente. Então, a baixa temperatura rende muito mais, mas demora mais tempo. Tá legal? Enquanto a temperatura alta, as moléculas estão muito agitadas, excitadas, como dizem, né? E o que acontece? Ela vai ter um rendimento menor, tudo bem, mas ela vai reagir muito mais rápido. Então a gente consegue obter o CO3 de uma maneira muito mais rápida. Então a gente tem um menor tempo de reação, tá legal? Então, só pra gente justificar aqui, em termos melhores, a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. A baixas temperaturas, o rendimento dos SO3 gasoso é maior. Vírgula, é maior. Mas a velocidade é baixa. Enquanto isso, né? Então a gente pode falar assim, aumentando-se a temperatura,
vírgula, temos a velocidade, né? Vamos dizer assim, né? Temos a velocidade mais rápida. A velocidade da reação mais rápida. Compensando o rendimento, né? Compensando o menor rendimento. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. É que a gente tem que entender porque a gente tem que associar um conteúdo, né, um conceito ao outro. Tá legal? Mais nada que a gente não consiga resolver por aqui. Tá legal, pessoal? Então, se você tiver com dúvida, pausa um pouquinho o vídeo, volta, né? Que é importante que às vezes alguma coisa que eu expliquei aí pode ter fugido em alguma coisa, mas se você tiver que continuar com dúvida, coloca aí nos comentários também, que é importantíssimo isso, tá legal? E se você chegou até aqui, coloca hashtag deslocamento de equilíbrio, que é importante, que engaja bastante o vídeo aqui e o YouTube vai divulgando para mais e mais pessoas. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, muito, muito legal, pessoal. Muito obrigado mesmo. E se vocês quiserem que eu grave alguma coisa de diferente, uma série, curiosidades, dicas, qualquer coisa, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar esses vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!